Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 4 de setembro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra. Voltamos. Então vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Logo depois a nossa querida Cecília irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Então vamos aquietar os nossos pensamentos, respirar profundamente, trazermos na nossa mente a figura do amor de nossas vidas, do nosso Mestre Jesus, Divino Amigo. Se cá estamos, é devido à tua amorosidade para com cada um de nós. O Senhor preparou o espaço, o Senhor prepara os convites, os encontros, porque não existe o acaso para a divindade. E se hoje aqui estamos, foi porque em algum momento alguém nos convidou, uma mensagem chegou em nossas mãos, uma oportunidade de aprendizado. Nós te rogamos a cada um de nós que nos ajude, Senhor, na compreensão do texto, que através dos nossos amigos espirituais nós possamos ter um melhor aproveitamento de tudo aquilo que será falado nessa noite em particular, em que o nosso irmão Guilherme Ribeiro irá falar da nossa responsabilidade como espírito no trabalho da evangelização desse nosso país. Que a tua paz possa nos envolver e que os amigos espirituais, os teus mensageiros, possam conduzir o estudo dessa noite. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Vamos então começar, gente? Vamos dar continuidade ao nosso estudo? Vamos ouvir a nossa querida Cecília, que irá fazer a revisão do nosso último estudo. Boa noite. Boa noite. E nós estamos no capítulo 12, item 12.1 do livro Voltei. Então, o nosso querido Jacó está muito feliz porque ele reencontrou os amigos que foram seus companheiros de luta dentro do espiritismo cristão. Ele estava nessa euforia quando recebeu uma noite a visita de outros 2 grandes amigos e quem ele admirava o trabalho profundamente, que foi o Guilherme Ribeiro e o Caimbá Chutel. Todos 2 figuras assim importantíssimas dentro do espiritismo. Foi aquele reencontro muito amoroso, mas Jacó queria conversar mais, mas ele observou que os 2 estavam muito mais interessados em mostrar para ele o trabalho que eles estavam executando. Por exemplo, o Caimbá Chutel, ele estava trabalhando em obras espíritas, mas tudo dentro da sua cidade de Matão, em São Paulo, onde ele desenvolveu um trabalho muito grande e ele continuava ali com a sua inspiração, com o seu trabalho, auxiliando espiritualmente toda aquela região. E o outro, Guilherme Ribeiro, ele também estava muito feliz porque ele estava trabalhando na orientação da América do Sul
ele estava trabalhando sob a orientação do nosso grande amigo Ismael. Ismael, que é realmente uma figura ímpar dentro da construção do espiritismo, né? E ele estava muito feliz de estar trabalhando junto com Ismael e também de poder estar próximo à família, que ainda estava na Terra, mas também que continuava com o mesmo ideal superior, a esposa e os filhos, e muito feliz também porque ele agora estava enxergando bem que a visão que ele tinha perdido por causa da catarata, na espiritualidade ele voltou a enxergar perfeitamente. Isso também era um motivo de muita alegria para ele. E foi esse o encontro que Jacó teve. Obrigada, querida Cecília. E a gente vê, olha, eles rejuvenesceram, né? A catarata foi embora, né, Ruth? Olha aí, quanta coisa boa, e o povo fica agoniado que não quer morrer. Ah, que é isso? Né, Lourdes? Ah, a gente vai ganhar uns anos quando vai pra lá, a gente fica jovem. As mazelas tudo vão ficar, né? Que é isso? Né? E se locomover mais rápido, continuar trabalhando, tanta coisa boa, né, no mundo espiritual, né? Por que a gente se agarra tanto, né? Ou por que a gente se penaliza quando alguém vai, né? A gente se penaliza, fulano desencarnou, que ótimo, se libertou, né? Porque não é fácil. E chega uma hora que fica mais difícil ainda. Então, enquanto está tudo bem, né, que a gente está firme, está em pé, está conseguindo fazer nossas coisas, né? Mas depois disso, fica um processo às vezes difícil. Então, a gente seria egoísmo da nossa parte querer que as pessoas fiquem presas, atadas a uma cama, porque a gente não quer que desencarne, não é verdade? Então, vamos hoje falar sobre a opinião autorizada. Esse item aqui, o nosso Guilherme Ribeiro, em particular, ele vai falar da ação da espiritualidade no Brasil sobre o movimento, porque vale a gente ressaltar que o Brasil é o país com a maior concentração de cristãos. Então, nós temos hoje o maior número de espíritas está justamente aqui no Brasil. Evangélicos, católicos, então é um país extremamente cristão, né? Aí você vai dizer, parece que não adiantou nada, que o povo é tudo doidinho. É porque se não tivesse, ia ser pior ainda. Ia ser pior. Se tá ruim com toda essa informação, você imagina se não tivesse. Em que nível isso aqui já estaria, né? Entendeu? Então, é necessário. Por que é necessário? Porque aqui está reunido, vale sempre a gente lembrar, aqui está reunido aqueles espíritos mais endurecidos, mais enrolados. Oi, somos nós, tá? Nós somos os filhos mais encapetados, mais rebeldes, mais duro na queda, porque a gente estuda o Espiritismo, que é uma doutrina consoladora, esclarecedora, no alto nível, mas dentro do centro espírita a gente briga, a gente faz tanta coisa que pelo conteúdo que nós temos não deveria existir. Então, vamos tirar nós como exemplo da fala do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A gente, com todo esse conhecimento, a gente briga dentro do centro espírita. Então, ou seja, a gente é um ser realmente extremamente difícil. Duro, realmente, muitas vezes. Coração empedrecido, né? Então, a gente quer do nosso jeito, da nossa forma, a gente acha que é o dono. Eu acho engraçado que às vezes tem aquele trabalhador que é tão tranquilo, aí você dá um cargo de coordenador, acabou. Pessoa, é impressionante como aquilo mexe, eu digo, faz reviver o cão de outrora, e a pessoa se torna assim, muito, isso dentro do centro espírita, tá? Se mostra. Então, vamos aqui ver muito bom esse material que o nosso Frederico trouxe para a gente. Opinião autorizada. Perguntando a Guilherme quanto ao motivo pelo qual não se comunica mais frequentemente em nosso meio, fez um gesto significativo
na calma que ele era peculiar, que ele era particular, e falou. Então, ele está dizendo, mas Guilhom, por que você nunca mandou uma mensagem, né? Uma psicografia? Por que você não estreita mais o laço? Hoje a gente poderia, de repente, desencarnar, de repente, imagina, né? Mas vamos supor, a gente encontra o senhor Francisco Cândido Xavier e diz, senhor Francisco, Chico, por que você não manda nenhuma mensagem para lá, né? A gente não poderia dizer isso? Por que o senhor não mandou nenhuma mensagem? O Jacó está voltando para o mundo espiritual e faz essa observação nesse momento. Por que o senhor não se comunica mais frequentemente em nosso meio? Entendeu? Ele se comunicou, mas não é tão frequente. Aí vem o seu Guilhom e responde, ora, Jacó, quase que diariamente visito as nossas organizações, partilhando do trabalho de abnegados servidores do Espiritismo no Brasil. Então, o fato dele não estar se comunicando, isso não quer dizer que ele esteja ausente. Ele usa um termo aqui, diariamente. Diariamente é uma vez por mês? Todos os dias. Então, a mesma coisa eu não posso falar do nosso querido Chico? Imagina Kardec quando desencarnou. Então, o fato da gente desencarnar, principalmente esses espíritos que estão muito envolvidos com a evangelização do nosso Brasil, isso não quer dizer que eles desencarnam e vão descansar, não. Eles continuam aqui atuando, inspirando. Você acha que a gente diz, o EOS, um estudo, uma casa espírita, você acha que isso não tem uma influência espiritual? Quantos a gente está evangelizando? Quantas pessoas estão envolvidas no canal hoje? Quantas pessoas domingo estão assistindo o evangelho? Você tem noção? De graça, né? Para todos. Então a gente para pensar, você acha que esse trabalho é feito assim sozinho, à toa? Então eles estão sim. Agora ele vai falar por que eles não se apresentam sempre. Ele diz, quase que diariamente visito as nossas organizações espíritas, partilhando do trabalho de abnegados servidores do Espiritismo no Brasil. Então, não é qualquer servidor, é o servidor abnegado. Vai dizer, mas tia, por que ele vai só com o abnegado e não vai com aquele que não é tão abnegado assim, né? Mas o abnegado está apto a receber e a realizar a inspiração que o Guilhom vai dar. O que não é abnegado, qual é o contrário disso? Ele não é comprometido. O que o Guilhom vai fazer do lado dessa pessoa, desse trabalhador? Ou dessa instituição? Vai conseguir receber a influência dele? Não vai, gente. Então, não é uma questão de preferência, é uma questão de valorizar o tempo. Você quer conversar com quem não quer te escutar? Com teimosos? Nós que somos encarnados não queremos. O mundo espiritual também. Eles têm tanta coisa para fazer, tanto trabalho a realizar, e que eles vão realmente com quem quer fazer o trabalho, e não quem está fazendo de conta. Nós temos trabalhador espírita que não estuda. Nós temos trabalhador espírita que só vem para o trabalho, e quando vem, porque se aparecer uma festinha, um forrobodó, ele vai optar para ir para a festinha, para o forrobodó, feriado prolongado, vai-se embora também, não quer nem saber a casa. A casa é só um detalhe, eu tenho que me divertir. O Jesus não está em primeiro lugar na vida do trabalhador. Porque quando a gente fala em ir à casa espírita, em servir o trabalho, eu estou colocando Jesus em primeiro lugar. Então, se eu não tenho esse comprometimento, eu nem estudo, não me preparo. Vou para o centro espírita e faço aquela coisinha, aquele café com leite. É um trabalhador comprometido com o movimento espírita e com o nosso Senhor Jesus? Não. Não é. Oi. O nosso colega aqui está presente, ele está nos falando que ele leu o material do Guilhom Ribeiro, em que o senhor Guilhom falava da fidelidade na tradução. A fidelidade necessária, porque lembra que o senhor Guilhom, se você pegar o seu evangelho,
você vai ver que tem 2 tradutores, tem o Guilhom Ribeiro e tem o Salvador Gentili. Obviamente que uma linguagem um pouco mais complexa, porque você sabe que a linguagem, ela também vai envelhecendo, né? Então, nós temos agora uma nova tradução, que é do seu Evandro Noleto, que também fez um trabalho maravilhoso, que atualizou um pouco mais a linguagem, né? Até a gramática também vai mudando. Mas o seu Guilhom Ribeiro, nosso colega está trazendo, que ele leu, e realmente a seriedade, o comprometimento com a tradução. Porque todo tradutor, ele é um intérprete. A gente tem palavras em um idioma que não tem em outro. Então, você tem que interpretar o que aquela palavra queria dizer, tá certo? Então, realmente, um trabalhador muito comprometido. E é isso que o movimento precisa, o movimento espírita. Trabalhadores comprometidos. Então, a gente faz até um convite. A gente que gosta de estudar no EOS, a gente aprendeu essa forma didática de ticar, bem ticadinho. Vamos multiplicar isso. Se foi bom para ti, pode ser bom para muita gente. Então, é hora da gente formar grupos menores nos centros espíritas e propor esse tipo de estudo. A humanidade precisa desse esclarecimento. Não é uma leitura intelectual ou uma leitura enorme, porque nós já viemos de uma educação conteudista. Eu não posso transformar o centro espírita também nisso. Então, você quer ler 15 perguntas de O Livro dos Espíritos? Você quer ler um capítulo inteiro da obra? Não vai aproveitar. Então, é preferível que você... A gente diz assim, por exemplo, o Paulo está dizendo, tia, qual vai ser o próximo livro? Gente, a gente tem quase 1 ano de estudo aqui pela frente. Porque a gente tica. Né? Então, é isso que a gente tem que entender. E é isso que nós temos que propor. Essa conversa, mas não é ficar conversando fiado, é conversar em torno do texto, enriquecer, porque como é que a gente aprende? A memória é uma coisa, o aprendizado é outra. Para que haja o aprendizado, é necessário que nós tenhamos vivido exemplos, práticas vividas. Era o que Jesus fazia. O que hoje a gente estuda, a forma de aprender, dentro da neuroplasticidade, Jesus já fazia. Por que ele dizia assim? Ele pegava a semente de mostarda, aí ele pegava lá não coloque a luz embaixo do alqueire. Aí ele via, por que ele trazia exemplos do cotidiano? Ele está usando técnica de aprendizagem, não é de decorar. Não é apenas de memorizar. Porque Jesus não queria só que nós memorizássemos. Porque a memória, tu pode simplesmente trazer aquilo para o arquivo morto e ficar lá. Ele queria transformar aquilo em uma aprendizagem. Em um aprendizado. E é isso. E nós só vamos conseguir isso nisso aqui, ó, nesse papo. Nessa conversa. Nesse exemplificar. Então, hoje, quando a gente falar em Guilhom Ribeiro, dizer, a tia fala muito, você não tem noção como a espiritualidade está conduzindo o nosso estudo, porque também não sou eu. É esse o propósito deles. Então, quando qualquer um de nós aqui pensar em Guilhom Ribeiro, a gente já vai saber quem é. A gente vai entender qual era o trabalho do senhor Guilhom Ribeiro. A seriedade dele. Se a gente faz uma leitura corrida, isso ia ficar? Não ia. A gente está estudando o livro Desobsessão, que fala sobre as reuniões mediúnicas. E lá, André Luiz é categórico com a presença. Categórico com a presença. A minha família consanguínea, ele já sabe, não adianta chamar a Conceição, porque ela tem atividade. Mas eu construí isso ao longo de 30 anos. Então, às vezes, os nossos familiares não respeitam porque a gente não respeita o trabalho. Da mesma forma, por exemplo, o pessoal de um centro espírita aqui em Manaus queria que eu desse uma palestra sexta-feira. Olha, sexta-feira eu tenho atividade, eu não posso. Como é que eu posso assumir 2 atividades no mesmo horário? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Eu não posso descobrir um santo, cobrir outros. Não tem como fazer isso. Então, a gente precisa ter muita disciplina, muito comprometimento com o trabalho que nós assumimos. Eu vou trazer um exemplo para vocês.
Eu trabalhei no comércio muitos anos. E eu tinha uma participante de grupo, muito tempo atrás isso, eu também estava começando. E era uma jovem, teve um problema seríssimo. Ela era de São Paulo, teve um problema seríssimo. Ela foi sequestrada, foi escrava. Então, eu acompanhei aquilo, foi bem doloroso. Então, eu tinha que ter muito tato quando eu ia falar do Evangelho, porque ela não conseguia acreditar que Deus era bom. Ela não conseguia, por tudo que ela passou. Teve que se prostituir, tudo isso. Era muito triste a história dela. A gente acha que isso acontece em filme. Então, quando eu conheci, que eu me aproximei, porque eu prestei muita atenção nos gestos dela, eu percebia que quando eu falava em nome de Deus, ela se inquietava. Por isso que eu a chamei em particular depois para conversar. Então, teve uma semana que eu não pude ir, por conta do trabalho profissional. E o dirigente que foi, decidiu bater boca com ela, sem entender da dor, né? Então, a pessoa foi para me substituir. E aí, na semana seguinte, ela nem entrou mais na instituição, ficou lá fora me esperando e disse que ela não iria mais voltar. E eu não tive muito argumento. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei... Então, olha a nossa responsabilidade quando a gente assume um papel. Então, ficou uma lição para mim, né? Então, a assiduidade no trabalho é de extrema importância. Se você não tem esse comprometimento, não se comprometa com a casa e com a espiritualidade. Aí vamos lá, então. Abnegados servidores do Espiritismo no Brasil. Entretanto, você compreende os obstáculos do intercâmbio prematuro ou inoportuno. Obstáculo do intercâmbio. Primeiro, achar um médio. Isso não é nada fácil. O segundo é essa comunicação ainda é imatura, ou seja, não era a hora. Você imagina se Chico tivesse comunicado a dependência que ele teria provocado? Apesar de ter rodado várias pseudo-psicografias aí, hoje todo mundo põe qualquer coisa na boca de Chico Xavier, porque hoje, inclusive, tem a inteligência artificial. Então, tem um vídeo aí, as pessoas me mandam, Conceição, olha o Chico falando que existe erraticidade para animal, olha aqui o vídeo. Gente, era tão claro que aquilo era computadorizado, mas a gente quer tanto ouvir o que a gente quer, que a gente não tem senso. Se Emmanuel falou para Chico, se alguma vez eu te falar algo, não esteja de comum acordo com a obra básica, com Kardec, esqueça o que eu falei e fique com Kardec. Emmanuel falou isso para o Chico. Então, tenhamos muito bom senso antes de repassar qualquer mensagem, tá bom? E lembra que Chico não deixou nada escrito dele. Tanto que ele diz, todos os livros são o quê? Dos Espíritos. Se você quer ver algo, vai ver as entrevistas que ele deu para Hebe Camargo, Pinga Fogo, vai ver os vídeos dele e ali para e estuda as entrelinhas, o que ele está falando nas entrelinhas. Tá bom? Então ele diz, prematuro ou inoportuno. Os companheiros de luta devem agir em campo livre. Olha aqui, gente, eu vou fazer outra parada aqui para comentar. Ele diz, os companheiros de luta, quem são os companheiros de luta? Cri, cri, cri. Olha aqui, ó. Os companheiros de luta devem agir em campo livre. Quem são os companheiros de luta? Somos nós, os trabalhadores espíritas. E ele diz que esses trabalhadores, esses companheiros na condição de espírita, devem trabalhar, devem fazer o trabalho livremente. O livre-arbítrio é uma lei dada por Deus. Espírito superior não interfere. Então, se você tem um pseudo-guia na tua instituição, ditando todas as regras,
mas desconfie muito. Porque, olha aqui, gente, está aqui, eu estou com um livro na mão, lendo Guilhom Ribeiro. De duas uma, ou é um espírito brincalhão, ou é um médio querendo fazer do jeito dele. Então, quando você tem comunicação interferindo como que tem que ser aqui a lanchonete, qual a pintura da casa, como deve ser o trabalho. E os trabalhadores não têm responsabilidade? Como que vai haver progresso? Vai estar sempre sendo teleguiado, e nós adoramos ser teleguiados. Nós adoramos gurus. Quando a gente pega um médico, idolatra o médico. E o médico que mexe com vaidade e orgulho adora isso. No livro dos médios, Kardec fala categoricamente, não é só ele não, os espíritos. A queda dos médios é a vaidade. Ficou claro isso? Então, desconfie. Vocês serão futuros trabalhadores, ou são trabalhadores, ou participarão de reuniões mediúnicas. Nunca esqueçam essas lições. Os companheiros de luta devem agir em campo livre, qual aconteceu conosco. Fazem a corrida no estádio da fé. Cada um tem que fazer a sua parte. Eu tenho que me desenvolver, eu tenho que assumir as responsabilidades das minhas escolhas. Nós, como trabalhadores do movimento espírita, da instituição, nós temos que assumir a responsabilidade, nós temos que arregaçar. Isso quer dizer que a gente vai estar só? Não. Mas eles intuem de forma muito sutil, sem nos provocar dependência. Essa é que é a palavra-chave. Nós temos que aprender. Então, eles dão sugestão psíquica, que é por isso que nós temos que estar muito atentos. Porque, às vezes, ele fala pela Lourdes, às vezes eles podem vir, e a Lourdes não está muito bem intuída nesse momento, pode vir falar pelo Paulo. Por isso é que eu tenho que prestar atenção em todos que estão envolvidos no grupo, naquela reunião. Porque eu não sei por quem Jesus vai falar. Paulo, quando ia escrever as cartas, ele não ia sozinho. A única carta que ele escreveu sozinho foi quando ele estava preso, que foi a carta aos seus irmãos de raça, que foi aos Hebreus. Porque ele dizia, a inspiração pode me faltar e de repente pode vir através do meu irmão. Ele ditava as cartas. Então, não quer dizer que a gente vai estar abandonado. A gente está recebendo a inspiração, mas a gente assume a responsabilidade das escolhas. Então, nós precisamos caminhar, nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir. Para isso, a gente precisa fazer e decidir. Vamos ver o que os espíritos dizem. Nós somos médios aprendizes ainda. E o bom médio é o que menos interfere. Menos interfere. Então, quando alguém faz uma pergunta, ele vai interferir. Vai um pouco do que ele quer. Um pouco do que ele acredita. Um pouco do que ele deseja. Por isso o perigo. Tia, onde a senhora leu isso? Livro dos Médios, gente. Vamos estudar lá o capítulo do próprio médium. Livro dos Médios. O manual da prática espírita. Eles, esses companheiros de luta, necessitam usar a própria razão e revelar as próprias forças na concretização das bênçãos que recebemos de Jesus. Nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer, e nós só vamos fazer isso se nós colocarmos a mão na massa.
Eu não posso ficar codependente de reunião mediúnica e do que o Espírito vai dizer o que eu devo ou não devo falar ou fazer. Isso é um perigo. E Espírito superior respeita o livre-arbítrio. Ele sabe que nós estamos em período de aprendizado. É como se você tivesse um filho com dever de casa e aí você diz, deixa que o papai responde para você. A criança vai aprender? Ele está sendo bom fazendo isso? E como é que a gente quer que os espíritos venham fazer o dever de casa da gente? Faz sentido? E você reconhecerá comigo hoje que não será justo interferir. Olha só a fala. Olha só essa fala. E você reconhecerá comigo hoje que não será justo interferir. Interferir em quem? Nos trabalhadores abnegados. Somente com a supervisão que procede de cima, da influenciação indireta. Qual é a influenciação indireta? A intuição. A direta seria chegar e dizer, faça isso, isso e isso. A indireta é a sugestão. Que você tem um livre-arbítrio para seguir ou não. Mas a sugestão foi dada. Então, quando eu estou movido pela vaidade e não pela causa, eu não tenho como ouvir essa sugestão. Por quê? Porque eu vou querer fazer do meu jeito. E se não fizerem do meu jeito, eu fico brava e saio do centro espírita. Porque a minha ideia não foi aceita. A minha forma não... Mas o trabalho de Jesus é um detalhe. O problema é a minha vontade. Quando nós saímos e abandonamos tudo, é porque a gente está preocupado muito mais com a nossa personalidade do que com o trabalho de Jesus. Fazei calar os vossos ciúmes e as vossas discórdias para que não venha dano à obra. Quem falou isso? Vou repetir. Fazei calar os vossos ciúmes, as vossas discórdias, para que não venha dano à obra. Ninguém sabe? O Espírito de verdade. Nós acabamos de estudar isso no Evangelho no domingo. O Espírito de verdade, nosso Senhor Jesus, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Fazei calar os vossos ciúmes e as vossas discórdias para que não tenha dano à obra. Quantas vezes, por conta dos nossos ciúmes, e esse ciúme, né, eu tenho ciúme de ti, não, é ciúme do que o outro faz. É ciúme do trabalho belo que o outro está fazendo. É inveja. Então, cale, se alegre. Olha, o salão está lotado, se alegre. Porque não é o sucesso do outro, é o sucesso do Cristo. Fazei calar os vossos ciúmes e as vossas discórdias. Então, a gente nem cala e a gente abandona tudo e deixa um buraco. E a gente vai ter que responder por isso. Quando a gente abandona um trabalho porque a gente se desentendeu com A, B, C ou D. A, B, C ou D, não importa, eu trabalho é com quem? É com Cristo. Eu sempre falo isso. Eu vou prestar conta com o nosso Mestre Jesus, porque Ele confiou um trabalho para mim. Se eu fosse abandonar o trabalho por conta de pedradas, nesses 30 anos, e as pedradas não param. Não será justo interferir, não somente com a supervisão que procede da onde? Da influenciação indireta e sábia de nossos orientadores, mas também nos serviços de colaboração que se processam nos círculos que nos são familiares, nos círculos espíritas. Sempre que possível, ele diz, sempre que possível, coopero com os amigos no desenvolvimento do ideal que abraçamos. Qual é o ideal que nós abraçamos?
o Espiritismo. Todavia, porém, entretanto, todavia, não é imperioso, não é necessário, venham a saber de minha presença pessoal nas tarefas que lhes competem. Eu ajudo? Ajudo. Mas eles precisam saber que eu estou aqui? Não. O que a gente aprende no Livro dos Espíritos? O nome pouco nos importa. A mensagem, sim. Então a gente dá muito valor a nome. Ah, foi o fulano que assinou. Tu vai ver a mensagem, é horrível a mensagem. Mas você está tão fascinado pelo nome que você não consegue ver o óbvio da mensagem. Porque a gente valoriza muito mais o nome do que a essência, o material que está sendo trazido. Então, às vezes, o material é um espetáculo, mas o nome não é conhecido. Você não valoriza. Da mesma forma, o palestrante e tal, nunca ouvi falar, não vai. Mas o palestrante pode trazer um conteúdo maravilhoso, mas você está preso o quê? No nome. Entendeu? Cenas do próximo capítulo. Vamos parar nossas chibatadas por aqui. Segura aí nesse momento, que quando ele fala, vai parar bem aqui, ó. Venham a saber de minha presença pessoal nas tarefas que lhes competem, tá bom? Então não precisa. Não precisa. Eu quis esticar bastante isso, porque isso está muito diretamente ligada com os nossos movimentos, com os nossos trabalhos na instituição espírita. Foi bom, gente? Alguma pergunta a mais? Não? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Porque aqui está reunido, vale sempre a gente lembrar, aqui está reunido aqueles espíritos mais endurecidos, mais enrolados. Oi, somos nós. Mas dentro do centro espírita a gente briga, a gente faz tanta coisa que pelo conteúdo que nós temos não deveria existir. Nós temos trabalhador espírita que só vem para o trabalho e quando vem, porque se aparecer uma festinha, um forrobodó, ele vai optar para ir para a festinha, para o forrobodó, feriado prolongado, vai-se embora também, não quer nem saber a casa. A casa é só um detalhe, eu tenho que me divertir. O Jesus não está em primeiro lugar na vida do trabalhador. Porque quando a gente fala em ir à casa espírita, em servir o trabalho, estou colocando Jesus em primeiro lugar. E é isso que o movimento precisa, o movimento espírita. Trabalhadores comprometidos. Vamos multiplicar isso. Se foi bom para ti, pode ser bom para muita gente. A gente está estudando o livro Desobsessão, que fala sobre as reuniões mediúnicas. E lá, André Luiz é categórico com a presença. Então, se você tem um pseudo-guia na tua instituição, ditando todas as regras, mas desconfie muito.
fala categoricamente, não é só ele não, os espíritos, a queda dos médios é a vaidade. Quando nós saímos e abandonamos tudo, é porque a gente está preocupado muito mais com a nossa personalidade do que com o trabalho de Jesus. Quantas vezes, por conta dos nossos ciúmes, e esse ciúme, né, eu tenho ciúme de ti, não, é ciúme do que o outro faz. É ciúme do trabalho belo que o outro está fazendo. É inveja. Então, cale, se alegre. Olha, o salão está lotado, se alegre. Porque não é o sucesso do outro, é o sucesso do Cristo. Então, a gente precisa ter muita disciplina, muito comprometimento com o trabalho que nós assumimos. Eu vou prestar conta com o nosso Mestre Jesus, porque Ele confiou um trabalho para mim. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai de infinita bondade. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais aqui presentes. Muito obrigada, Senhor. E se Deus, nosso Pai, permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te damos. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.